As eleições de 2022, o PSDB abre as portas para o líder empresarial e primeiro suplente de senador Chiquinho Feitosa. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O senador Tasso Gereissati e o ex-senador Luiz Pontes anunciaram nesta segunda-feira, em evento na Assembleia Legislativa, que o líder empresarial e suplente de senador Chiquinho Feitosa assume a partir de abril o comando regional do PSDB com a missão de renovar e montar chapas com bons nomes à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Chiquinho se filiou ao PSDB e já começou a montar a equipe administrativa e de articulação política que irá acompanhá-lo na direção da sigla. Tasso definiu Chiquinho como um homem urbano, sofisticado, citadino, com visão nacional e internacional, conhecedor da realidade do interior, que se identifica com a realidade interiorana. O senador Tasso Gereissati destacou as qualidades do líder empresarial, do seu primeiro suplente, que mesmo com atuação em diferentes setores da economia, sempre colocou em primeiro lugar o interesse público. O tucano lembrou ainda a trajetória política de Chiquinho Feitosa, que volta ao PSDB com o desafio de comandar e renovar o partido no Ceará. Ao se referir ao ex-senador Luiz Pontes, Tasso o elogiou pela postura na condução do PSDB, enfatizando as dificuldades e os desafios nesse cenário em que o partido está fora do poder. Segundo ele, Luiz Pontes desempenhou com orgulho e dignidade o cargo de presidente do PSDB. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A agenda local é acompanhada pela pauta nacional, os rumos nacionais do PSDB. Lideranças do partido se articulam com União Brasil e MDB na tentativa de formar uma terceira via na corrida pela presidência da República. Agora, Sátiro Salles. Sem qualquer sinalização do governador de São Paulo, João Dória, para uma eventual retirada da pré-candidatura ao Palácio do Planalto, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, diz que a chapa única com MDB, Cidadania e União Brasil será definida até junho. Segundo Bruno Araújo, o PSDB, o União Brasil, o MDB e o Cidadania formarão uma aliança nacional nestas eleições e vão definir uma chapa presidencial única até o dia 1º de junho. Araújo disse ainda que os critérios para a formação da chapa estão sendo desenhados e estarão definidos até abril. De acordo com ele, os partidos realizarão um evento no dia 6 de abril em Brasília, para formalizar o acordo. Das 4 siglas, 2, PSDB e Cidadania, decidiram oficializar uma federação, o que os obriga, pelos próximos 4 anos, a estarem unidos. Aqui no Ceará, o presidente regional do Cidadania, Alexandre Pereira, anunciou nesta segunda-feira que os 2 partidos elegerão pelo menos 3 deputados federais e 4 deputados estaduais. Indiferente ao cenário nacional, Alexandre disse que a união dos 2 partidos vai fortalecer o trabalho para eleger o sucessor do governador Camilo Santana. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. São informações, jornalista Beto Almeida, importantes e que retratam o movimento nessa reta final da janela partidária. Aquele período aberto pelo Congresso Nacional, respaldado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que permite aos deputados estaduais e deputados federais saírem do partido, trocarem de siglas sem sofrer qualquer prejuízo. E nesse cenário nacional, com reflexo no local, as alianças começam a ser construídas. Vamos começar pela movimentação puxada pelo PSDB, que tem pela primeira vez uma perspectiva de montar uma boa chapa à Assembleia Legislativa e também à Câmara Federal. Uma mudança também no comando do partido. O ex-senador Luiz Pontes está deixando a presidência regional e a partir de abril entrega o cargo ao líder empresarial Chiquinho Feitosa. Mudanças que agitam os bastidores políticos na corrida pelo governo do estado e também pelo poder legislativo. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção.
Bom dia, Luziano. Olha, foi um dia, vamos dizer assim, atípico essa segunda-feira para a Assembleia Legislativa, né? Nunca se viu tanta movimentação num dia que normalmente não tem sessão na Casa Legislativa. E tudo isso por conta da coletiva que foi programada pelo PSDB lá para o Comitê de Imprensa, onde foram anunciadas essas mudanças que nós já ouvimos aí em relação à chegada do empresário e primeiro suplente de senador do Tasso Gereissati, Chiquinho Feitosa. Chiquinho chegou com toda a pompa e circunstância, Luziano, bem recebido pelos tucanos. O senador Tasso Gereissati fez ótimos elogios para ele. E claro, Chiquinho, como você já disse, chega não apenas na condição de ser mais um filiado. Em abril, assume o comando do partido, mas já deixou claro o recado. Perguntado lá pelos repórteres, ele disse claramente: o PSDB já tem a certeza de que não quer andar para trás, palavras dele, e de que vai sim ficar no grupo governista hoje, apoiando a coligação majoritária do PDT aqui no estado do Ceará. Aliás, declaração já dada anteriormente num evento antes pelo próprio senador Tasso Gereissati, quando ele disse que a tendência era de fato o PSDB estar aliado ao PDT aqui no estado do Ceará nestas eleições e que não teria espaço para trabalhar com outras coligações, com outros partidos, principalmente de oposição, deixando claro que não há um caminho nem largo, nem estreito para qualquer aproximação, por exemplo, com a candidatura de Capitão Wagner pelo União Brasil. E aí é que o bicho pega, porque nós estamos no período, agora como você bem citou, há poucos dias para o fechamento da janela partidária, mas para além disso, Luziano, há uma série de mobilizações e de reuniões no âmbito nacional e que aponta, por exemplo, a possibilidade de que nós possamos vir a ter uma união do PSDB em nível nacional com o União Brasil e, olha só, com o MDB. E aí? Como é que fica? São situações... Tudo embolado. São situações que nós vamos ver aqui no estado do Ceará, mas também em outros estados da federação. E no nosso dia a dia, jornalista Beto Almeida, como reflexo dessa movimentação na janela partidária. A janela pressupõe mesmo espaço aberto para alguns pularem, e é o que está acontecendo neste momento, né? Com deputados estaduais e federais mudando de siglas. Nós falamos sobre as articulações do governador Camilo Santana para ampliar a bancada do PT na Assembleia Legislativa. 3 deputados estaduais, Júlio César Filho, do Cidadania, Augusta Brito, do PCdoB e Niso Costa, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, arrumam as malas para desembarcar no PT. E aí tem um pequeno detalhe, Beto Almeida. Por exemplo, na participação, o repórter Carlos Alberto fez referência a uma declaração do presidente da executiva estadual do Cidadania, Alexandre Pereira, que vai formar a federação com o PSDB, e o Alexandre, durante a solenidade de filiação de Chiquinho Feitosa ao PSDB nessa segunda-feira na Assembleia Legislativa, comemorava e fazia projeção de que Cidadania / PSDB iriam eleger 4 deputados estaduais. Agora perde Júlio César, único representante da sigla no parlamento. E o PT amplia as bases na Assembleia Legislativa. Pois é, e o Alexandre depois foi exatamente questionado, Alexandre Pereira, questionado sobre essa saída, né, do Júlio César Costa Filho, do Cidadania, e ele lamentou. Ele disse: pois é, vamos perder o nosso único representante aqui na Assembleia Legislativa, mas também entendeu que há espaço para alianças futuras, para projetos futuros, e entendeu o movimento do deputado, né, Júlio César Filho para a situação que se encontra hoje, ele em busca de eleição. E aí, Luziano, tem um detalhe também que é bom que a gente diga. O PT, esse movimento do PT, primeiro, a gente tem que atribuir que aqui é o PT que tem mais um aspecto de mobilização do próprio governador Camilo Santana. Isso aqui claro, mostra a influência que o governador Camilo tem tido em todas essas articulações, em todas essas movimentações para fortalecer o PT, mas também, principalmente, até para quebrar as resistências que existem hoje, ainda de um pequeno grupo que dificulta formar essa aliança com o PDT. Seja como for, o PT, Luziano, vai ser a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa, com 7 deputados estaduais agora, porque já foi aprovado pela Executiva, perdendo apenas para o PDT, que tem 14.
E também na agenda política e pré-eleitoral, o capitão Wagner, que é pré-candidato ao governo do estado pelo União Brasil, se reúne daqui a pouco na Assembleia Legislativa a partir das 9 horas com aliados que irão também ingressar nos quadros do União Brasil. E nesse jogo todo, o PSDB perde o deputado federal Danilo Forte e a deputada estadual Fernanda Pessoa. E também irão ingressar nos quadros do União Brasil o deputado federal Vaidon Oliveira, o soldado Noélio, que é deputado estadual. Essa movimentação toda acontece daqui a pouco na Assembleia Legislativa, em meio a esse tempo chuvoso que marca a manhã desta terça-feira na região metropolitana de Fortaleza. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar ainda, Luciano, sobre a movimentação nesta terça-feira no Congresso Nacional, porque tem todo mundo de olho para o projeto que vai votar a urgência para o salário dos enfermeiros. E vamos conversar também com o secretário de Recursos Hídricos do estado do Ceará, Francisco Teixeira, sobre os efeitos dessas chuvas nos reservatórios que abastecem a população da Grande Fortaleza e do interior do estado.